Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Resenha FC, o quadro aqui do Pitaco do Bem, que te leva muita informação e lorota sobre o mundo do futebol. No programa de hoje a gente vai fazer uma análise sobre a convocação do Ancelotti para a data FIFA agora de novembro, para os amistosos contra Senegal no dia 15 e Tunísia no dia 18. E para isso estou aqui com esses comentaristas lindos, maravilhosos, alguns entendem muito bem da bola e temos também o Enzo Cato aqui. Então a gente vai apresentar eles agora. Enzo, Pedro, Rafa, muito obrigado aí pela presença, meus irmãos. Fala, rapaziadinha. Estamos aqui para mais um episódio, nosso quarto. E vamos falar sobre o maior absurdo que eu vi desse mês em relação ao futebol, que seria a escalação de Ancelotti para os amistosos, né? Fala, rapaziada, mais um programa aqui do Pitaco. Sempre muito da hora estar com meus amigos gravando. E bora aí analisar essa convocação meio conturbada que o Ancelotti fez. Fala, galera, tudo bem aí com todo mundo? E vamos falar um pouquinho aí desses pequenos vícios que o Ancelotti tem aí na convocação da seleção. Bom, então, para começar, né, antes da gente dar nossas opiniões, eu vou passar aqui rapidamente quais foram os convocados, né? Tá aí na tela para vocês: goleiros Ederson, Bento e Hugo Souza. Aí temos como laterais, ou melhor, vou falar os defensores todos de uma vez, né? Wesley, Paulo Henrique, Luciano Juba, Caio Henrique, Alexandro, Danilo, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Fabrício Bruno e Marquinhos. Temos ali dos meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, que o Casemiro que convocou, não Ancelotti, Lucas Paquetá. E de atacantes temos Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vitor Roque e Vinícius Júnior. Bom, para começar, queria perguntar aí para o Rafa, né? Tem alguns nomes saturados, né? Nessa convocação aí. Quem dessa lista aí que você não levaria, Rafa? Aliás, eu gostei muito da sua ênfase em alguns nomes, né? Você até demorou assim para falar alguns nomes, já deixando bem claro os seus gostos. Gente, Richarlison, de novo, não dá, né? Eu acho que o Richarlison ele entra naquilo que o Ancelotti, ele entra contra aquilo que o Ancelotti diz, porque ele tá foram 4 convocações já, né? Nessas 4 convocações falando que ele tá testando os jogadores. O Richarlison foi nas 4? Isso é um teste? Que teste é esse de jogador que vai 4 vezes seguidas? Não faz sentido nenhum. E os outros jogadores, em partes eu até entendo, tirando o Bento, porque o Danilo ainda assim não tinha ido nas 4, o Fabinho é um nome novo, então tudo bem, pode ser levado como um teste, certo? Mas o Richarlison, qual que é o sentido disso? Ele fala que vai testar jogadores, tem mais 2 convocações à frente, e a segunda já é para a Copa do Mundo, né? Então, o Richarlison parece um nome certo para o Ancelotti, da mesma forma que o Casemiro e o Bruno Guimarães. Mas a gente acha que o Richarlison está no mesmo nível de Casemiro e Bruno Guimarães? É que o Richarlison é favoritinho dele desde a época do Everton, né? Porque não é possível. Não, e o Richarlison nem tá jogando para isso, né? Se a gente for analisar os números, tudo, o Richarlison em muitos momentos não tá sendo nem titular no Tottenham, tudo. Só que o Ancelotti tem como o jogador favorito dele, aquele jogador de confiança. Acho que ele sabe que é um jogador que pode decidir, né? Ele entende dessa forma. Só que nas últimas convocações, o Richarlison nem tem atuado nos jogos, né? Isso é porque antes, nas primeiras convocações do Ancelotti, o Richarlison estava sendo titular. Agora o Ancelotti já entendeu que ele talvez não tá nesse nível de titularidade de seleção brasileira. Só que ele continua aparecendo nas listas, né? Acho que é bem curioso isso muito que o Rafa comentou, de que se é uma seleção que tá testando, né, os nomes, o Richarlison não é mais um teste, né? E ele aparece ali em todas as listas. Então, acho que é um nome que a gente poderia já até cravar de que, se tiver tudo certo, não tiver lesionado nem nada, muito provavelmente ele vai estar na Copa. Infelizmente, né? Porque não compreendo aí esse favoritismo do Ancelotti, um centroavante que não faz gol, né? Então, a gente tem que analisar melhor essa questão, né? Ele não tem... É um cara que destoa da cara que tem a seleção do Ancelotti. Ele não tem nada a ver com o resto dos jogadores. Eu acho ali que é bem esquisita a presença dele. Que ele tá bem abaixo, eu acho que né? Se tem... tá mas não só por isso. Eu acho que o Richarlison talvez já teria chegado no fim de ciclo, assim, da mesma forma que o Fabinho. E tudo bem, eu entendo que
os jogadores podem fazer por merecer voltar ao ciclo, como o Casemiro fez. E tudo bem, se ele estava merecendo, volte, vai ajudar muito o Brasil. Mas o Richarlison fez algo realmente para estar merecendo estar nessas convocações, e ainda mais para ser um nome tão seguro assim do Ancelotti? Eu acho que não. Quer dizer, eu tenho certeza que não, sinceramente, porque o Richarlison tem um início bom no Tottenham nessa temporada, acho que com 3 gols e 2 assistências, e só. Agora ele, como o Pedro bem disse, não é mais titular, já se tornou reserva no Tottenham e não está sendo muito usado. Então eu não sei bem o que o Ancelotti pensa assim, do Richarlison como um jogador ali para entrar talvez em segundo tempo, mas eu acho que teria testes melhores, até do próprio Evanilson que tá no Bournemouth, lá da Premier League, talvez seria um nome para ser testado e que poderia funcionar melhor que o Richarlison. Concordo e passo até a palavra agora para o Enzo, né? Se ele quiser complementar um negócio aí do Richarlison, mas também para falar um pouco do Fabinho, né? Você como torcedor assíduo do Liverpool, né? Falar um pouquinho sobre a presença do Fabinho nessa lista também, Enzo. Não dá. O cara já tá idoso, o cara já tá velho. Na última Copa, é só ver o que ele fez na última Copa. Simples, não tem muito mistério, beleza. O Casemiro falou que a melhor pessoa para substituí-lo na posição seria o Fabinho. Acho engraçado, é um teste, assim, porque foi o que eu falei, Senegal e Tunísia são times, assim, que é pra testar. Bota o velho pra jogar, deu certo, não deu? É simples, você já vê ali na hora. Melhor do que chegar na hora e... Velho de 32 anos. Não, velho não é, né? Aí não dá. Velho não é, mas assim... Não é tão velho assim. Já passou. Eu também acho que já passou. Podia botar a gente mais nova, é isso que eu quero dizer. Por exemplo. Não, e é um fato curioso, né, com o Fabinho, é o primeiro jogador, assim, de atuação que não estava, né, na seleção sendo convocado, e é o primeiro jogador que é convocado lá da Liga da Arábia Saudita, né? Tipo, a gente tem o Bento na lista também, só que o Bento já estava sendo convocado antes. Do Ancelotti, né, agora, para esse ciclo, vamos dizer assim, bem dele, ele é o primeiro jogador, assim, que desperta esse interesse, então a gente percebe que o Ancelotti provavelmente está assistindo a Liga lá da Arábia Saudita, ou, né, provavelmente, como muitos já comentaram, provavelmente foi uma convocação de boca do Casemiro, né? Onde o Casemiro chegou e falou que precisava, né, de um cara com características mais semelhantes a ele, né? Citou, né, o Fabinho, e provavelmente o Ancelotti escutou e considerou que era uma boa opção, né? Mas a gente tem que analisar também isso, né? Porque vale a pena realmente você ter 2 volantes com características muito parecidas num ciclo de uma Copa do Mundo, um torneio de tiro curto, assim. Talvez é mais interessante ter um jogador no banco de reserva com características diferentes, né? Sim, mas eu acho que o Ancelotti ele não quer isso, na verdade. Ele quer exatamente um substituto basicamente idêntico ali, acho que pensando até um pouco na idade do Casemiro, né? Para entrar talvez ali no segundo tempo, assim, eu acho que ele quer alguém bem idêntico. Não que eu ache o Fabinho idêntico ao Casemiro, tá? Mas se o Casemiro falou, se o próprio dono da posição falou, eu vou dar um mérito para ele, né? De acreditar nele no que ele tá dizendo. Mas eu acho que pode ser interessante, tá? Eu acho que o Fabinho é o menor problema. Nossa, menor problema dessa convocação do Ancelotti. O Fabinho, ele sempre tem notas boas lá no famoso Sauditão, sempre ali uma média de 7. Último jogo é verdade, um 4.7 com expulsão? É verdade. Mas acontece, né? Por exemplo, o Casemiro, que eu tava brincando, o Casemiro também já tá velho. Só que assim, você bota muito mais confiança no Casemiro do que no Fabinho. Porque o Casemiro você vê o que ele tá fazendo, principalmente numa liga muito conceituada, que é a Premier League. O cara destruiu contra o Forest, destruiu contra o... Não foi o Everton, foi o Brighton. Então assim, o cara foi muito bem. E você consegue ver. Agora, por exemplo, o Fabinho fica nessa desconfiança. Não sei se é um nome ruim, igual o Rafa comentou, se foi o Casemiro, o dono ali da posição que falou, dá para se confiar. Porém, o público geral não tem tanta visão de como que ele tá jogando lá, e isso que torna tudo ali um mistério sobre se vai dar certo ou não. Eu sou bem sincero. Não, por favor, irmão. Então, e até aproveitar, né, falando de alguns jogadores defensivos, né, como o Fabinho, que é um volante ali de contenção, de marcação, falar um pouquinho também de outro nome dessa convocação que eu achei meio estranho tá ali, até perguntar a opinião do Pedro, inclusive, que é o Danilo, cara. Danilo, desculpa,
Nada a ver, né? O Danilo tá ali na minha cabeça, nada a ver. Desculpa. Aí o Ancelotti meteu lá na entrevista que o Danilo é um jogador que faz bem as 4 funções da defesa. Não sei que jogos do Danilo que o Ancelotti está assistindo, não os mesmos que o meu. O que você acha, Pedro, sobre isso? Não, tipo, se for analisar as partidas do Danilo, por mais que não seja titular no Flamengo, quando ele entra bem, né? Tirando ali o jogo contra o Bahia, né? Que ele deu entregada no gol do Bahia, tudo. Mas ele tem feito atuações sólidas, assim, pode classificar dessa forma. Só que é um jogador que reserva, né? Ele não é nem titular do próprio time dele. No próprio Flamengo, acho que os outros 2 zagueiros, né? Tanto o Léo Ortiz e o Léo Pereira mereciam mais do que o Danilo, né? Tipo, realmente não eram. São atletas que estão jogando muito mais, são titulares no seu clube e talvez mereciam essa convocação, né, para a seleção brasileira. Já que o Ancelotti fala tanto em testar atletas. Só que eu sinto que o Ancelotti tá querendo, né, ficar tranquilo, vamos dizer assim, nesse sentido. Ele tá querendo trazer o máximo de jogadores de confiança, onde numa situação adversa, né, possivelmente numa Copa do Mundo, ele vai ter jogadores que podem ser experientes, consistentes, e que talvez vão conseguir segurar a bucha, né? Só que a gente tem que analisar, realmente, o Danilo é um jogador que consegue segurar uma situação adversa, uma situação de um jogo complicado. Eu sinto que ele não é esse atleta, né? É um atleta que realmente já, claro, fez uma carreira muito boa na Europa, se consolidou em grandes clubes, né? Jogou em grandes clubes, mas não sei se realmente é um atleta para estar na seleção brasileira. Claramente na lateral direita não dá mais, né? Daí o Ancelotti fala que ele pode jogar nas 4 posições de trás. Ele vai colocar o Danilo na lateral esquerda, tendo laterais esquerdos que estão em ascensão. Também não dá para entender. Então, claramente, a gente percebe que o Danilo foi convocado para ser o 4º zagueiro, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu não sei porque uma coisa que eu acho muito estranha dessa convocação, mas eu entendo que ele queira testar, obviamente. Ele chama 5 laterais e 5 zagueiros, né? No total 10 defensores, né? Porque ele não delimitou se eram laterais ou zagueiros, né? Só defensores. São muitos nomes, né? Se a gente for parar para pensar. Eu acho que na convocação final ele deve chamar 4 laterais e talvez 5 zagueiros, mas não sei ao certo se chamaria 5 zagueiros, né? Ainda mais pensando no esquema, né? Que ele não testou nenhum esquema com 3 zagueiros ou com 5 zagueiros, então eu não sei bem. Mas eu não sei se ele é o último. Será que o Fabrício Bruno não seria esse último? Não, pode ser, mas tem que considerar também que uma lista de Copa do Mundo não tem 26 jogadores, né? Então. Na verdade tem agora, né? Eu acho que tem sim agora. Foi aprovada essa mudança? Acredito que sim. Eu acho que sim. E, mas, inclusive, se forem 26 jogadores, provavelmente o Danilo também tem uma grande chance. Mas você falou ali do Fabrício Bruno, né? Até puxando para comentar um pouco sobre a presença dele nessa seleção aí, né? Tipo, depois de... É claro, o Ancelotti não é um cara que vai querer queimar o jogador, né? Mas depois das falhas dele, para mim, era um jogador que não teria que estar mais nessa lista. Ele tá como uma segunda chance ou é mais um tapa-buraco, Rafa? O que você acha? Segunda chance. Cara, eu acho que é mais uma segunda chance ali de talvez mostrar que ele não é um jogador ruim, né? A gente tem que dar mérito aqui. Ele não é um jogador ruim. Dito isso, me incomoda um pouco a falta de testes do Murilo, do Nottingham. Também. Eu acho que ele foi completamente queimado da mesma forma que o Fabrício Bruno foi queimado. E não teve chance de novo, sendo que é um jogador mais novo, um jogador que tem projeções maiores na carreira, que já tem clubes grandes pretendendo contratar ele na próxima janela. Então, por que não dar mais uma chance para o Murilo? Tudo bem, ele foi muito mal no jogo contra a Argentina, é verdade. Mas quem daquele jogo não foi mal? O que impede de trazer o Murilo de volta, pelo menos para um teste? E assim, eu acho que não dá mais, porque vai ter 2 convocações. Na última já deve estar meio encaminhado. Não vai ser agora que ele vai testar o Murilo. Acho que no máximo testaria o Pedro. Então, eu acho que o Murilo perdeu essa vaga pelo jogo contra a Argentina. Mas o Fabrício Bruno não perde a vaga dele pelo jogo que ele teve. E não sei se tem alguém melhor ali. Se eu fosse o Ancelotti, eu convocaria 4 zagueiros e tiraria logo os 2, assim. Só fazendo uma correção aqui, realmente são 26 jogadores que serão convocados. Então, eu acho que o Danilo, como comentei, tem grande chance de aparecer nessa lista, devido muito que o Rafa já comentou, de que tem zagueiros que
estão, né, atuando talvez melhor do que o Danilo, só que não tem, né, essa expressão e talvez não tenha essa confiança do Ancelotti. Então, o Ancelotti, eu tô sentindo muito disso, que ele não vai mais fazer testes, essa é a última convocação de testes. O ano que vem, as duas convocações que tem, né, para a data FIFA e depois a convocação final para a Copa do Mundo, ele vai, né, já com o time praticamente fechado. E eu acho que dificilmente, não, o Murilo pode aparecer nessa lista. Vai ficar realmente nos zagueiros que já estão aí. Eu acho que, como vocês comentaram aí do Fabrício Bruno, eu acho até interessante realmente dar uma segunda chance. Porque quando ele é convocado para jogar na Bolívia, né, na última rodada das eliminatórias, ele faz uma partida muito consolidada, né? Ele é uma partida muito boa, de altitude, assim, o Brasil muito exposto, e ele faz uma partida realmente de nota bem alta. E ele teve, acho que, a infelicidade de fazer uma partida bem abaixo, né, contra o Japão. Então, provavelmente o Ancelotti está dando mais uma chance para ele, e ele tem tudo para agarrar, né? Se ele realmente fizer uma data FIFA, né, boa, ele provavelmente pode ser esse quarto zagueiro na Copa do Mundo. O Ancelotti, assim, eu percebi que nessa convocação ele fez muito, por assim dizer, um 880. Ele pegou atletas que já são bem, vou falar, conceituados nesse sentido, alguns testes, e ele já pegou outros que ele tem mais confiança. Então, para não colocar muita gente nova, para não ficar nesse vou testar todo mundo, ele pegou metade ali para poder dar uma nivelada. Se der algum problema com o teste, ele já coloca uma pessoa que ele tem uma total confiança. Não, e isso, alguns testes vão aparecer mais pra frente. Não dá para testar mais, né? É esse que é o ponto, gente. Não tem mais tempo de teste. Ele não consegue fazer uma convocação cheia de testes, porque daí ele não vai conseguir formar o time. Então, acho que foi uma convocação muito clara, onde ele tem ali uns 10 jogadores já são fixos na cabeça dele, outras ali 10 vagas que estão rodando, né? Pode pintar para vários jogadores, e 6 novidades, onde ele pode a qualquer momento, né, convocar. A gente não sabe muito bem quem vai ser convocado, né? Então, à medida que a espinha dorsal do time, provavelmente os 11 titulares, já está bem mais encaminhada. E daí ele vai testar alguns outros jogadores, né? Como a gente vai ver aqui e vai comentar ainda. E falando de novidades ali, né? Tivemos presença de 2 jogadores aí que acho que nem eles mesmos estavam esperando, mas merecido, né? Na minha opinião, quero saber a sua, Rafa. O Luciano Juba e o Vitor Roque. Te agrada ver se eles entrarem em campo, essa chance que o Ancelotti deu? Total, eu acho que na verdade o Vitor Roque tem que ser testado e testado mesmo, tipo, para possível titularidade assim da seleção, porque essa vaga de ataque ainda não é decidida, né? Ao menos que jogue com o Vinícius Júnior ali como um atacante, o falso 9 assim, e o Matheus Cunha ali fazendo também essa função, aí ok. Mas se quer um atacante, é a chance de ouro do Vitor Roque, ainda mais com o Pedro lesionado, é a chance do Vitor Roque de pegar isso. E o Juba eu acho muito merecido também, né? Ele vem atuando super bem lá no Bahia, e eu acho que é uma chance de ouro também, porque é outra posição que também não tem um atleta definido ali. Então esses atletas, tanto na posição do Vitor Roque quanto do Juba, se eles atuarem muito bem nessa convocação, pode ser que a vaga já se concretize agora. Não, e o esquema do Ancelotti favorece muito o Vitor Roque, principalmente, né? Porque o Ancelotti está jogando lá no 4-2-4, 4-2-2-2, né? Isso vai variar de cada um como analisa. E Vitor Roque vem jogando um esquema semelhante no Palmeiras, né? Ele é aquele atacante que tá na área, né? Ele faz a dupla de ataque, caindo mais pela ponta esquerda, né? Então, ele pode ser esse atacante, jogando o Vinícius Júnior para fazer, né? Aquele corredor, né? Pelo lado esquerdo. Então, se ele fizer uma boa data FIFA, acho que o Vitor Roque tem tudo para se manter, né? Na seleção. A gente tem que analisar também o caso do Pedro, né? Porque eu acho que se o Pedro tivesse, vamos dizer assim, saudável, né? Sem estar tendo tantas lesões assim, provavelmente ele seria esse camisa 9, vamos dizer assim, titular da seleção. Mas é uma oportunidade única que o Vitor Roque vai ter, e se ele conseguir desempenhar bem, né, um bom futebol, tem tudo para se manter. Já o Juba, mano, ele também, né, uma convocação bem merecida. Eu sinto que já devia ter sido convocado antes até. Né, o Ancelotti, talvez umas 2 convocações já atrás, ele já estava, né, jogando muito bem no Bahia, e o Ancelotti já devia ter testado ele, porque a lateral esquerda é uma posição completamente aberta, né? Talvez 2 laterais, né? Tanto a direita quanto a esquerda. São posições de campo onde os 4 atletas, vamos dizer assim, né? Tanto os 2 da direita quanto os 2 da esquerda,
pode ser qualquer um, né? Tem vários nomes, né? Que estão sendo sondados e podem, né, agarrar essa vaga. Então, o Juba pode, né, pode conseguir ficar com essa vaga. E também muito por conta que ele tem uma característica diferente. Ele é um lateral esquerdo mais ofensivo, né? Pode jogar até tanto de ala num esquema mais ali. Vai caindo mais por dentro, né? Então, o Ancelotti não tem essas características no elenco. Então, ele realmente pode ser um lateral esquerdo que, se fizer uma boa data FIFA, assim como o Vitor Roque, podem cravar uma vaga nessa seleção. O Pedro, para mim, tá sendo pontuado como, desde faz muito tempo já, que ele se manteve num bom nível do futebol. Ele está sempre sendo pontuado como um dos melhores atacantes do Brasil, e ele é, por assim dizer, a cara do Flamengo já faz bastante tempo. Então ele merecia bastante nesse quesito. O único problema dele são as lesões. Nossos bons jornalistas aí falando que ele deveria se recuperar mais rápido, coisas do tipo. Porque é isso. Leitado, né? Tem que ser leitado. Não sabe se ele vai conseguir se manter, por exemplo, se ele se mantiver num nível recuperado, num nível bom de jogo até a Copa, ele com certeza deveria ser convocado. Agora é isso, falar, botar uma certeza nele para chegar mais para frente, ele lesionar e aí? Coloca quem no lugar? Então, colocar o Vitor Roque, que já tá tendo uma boa fase no Palmeiras, que não começou bem, que virou toda aquela piada, e hoje em dia tá sendo um dos caras mais chaves para a Libertadores do Palmeiras, é algo que demonstra muito do quanto ele pode ir para a Copa e fazer uma boa apresentação do próprio futebol e ser convocado para a Copa do Mundo, que seria algo, não vou dizer inédito, mas seria algo ótimo. Uhum. E vocês Eu acho que... Pode falar. Eu acho que no ataque a gente tem um grande problema, mas é um grande problema mesmo. O Ancelotti não teve tempo de testar o Rafinha. Foi uma convocação só com o Rafinha. E eu acho quase impossível o Rafinha não estar nesse time titular. Então o Ancelotti vai ter sérios problemas para a escalação do time titular ali na frente do ataque do Brasil. Porque nós temos Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, Estevão, Vitor Roque. Pode-se colocar o João Pedro e o Matheus Cunha nessa brincadeira. Ou seja, vai virar uma lambança ali. Eu acho que o único nome que está muito seguro dessa vaga é o Vini Júnior, e eu acho que o Estevão também, sinceramente. Uhum. Pelo que vem atuando, eu acho que talvez ninguém tire essa vaga do Estevão. O Vini Júnior, eu acho que por toda a história com o Ancelotti, não sai de jeito nenhum. Uhum. Talvez com a volta do Rafinha, quem vai, né, ter que comer banco provavelmente vai ser o Rodrigo, né? Que já, coitadinho. Porque o Rafinha faz muito bem aquela posição do talvez falso 9, pisando como um 10, pisando na área, né? Tanto distribuindo pelos lados. Então, não sei não. Acho que o Rodrigo pode ser o cara que vai comer um banco com a volta do Rafinha. O Rodrigo já tá no Real Madrid, já tem um tempinho bom, que tá dando uma comida de banco, não tá gostando muito, não tá sendo muito utilizado, e isso é um problema, que às vezes ele disputa a própria posição com o Vini. Então, nesse ataque aí tá muito, não vou dizer saturado, mas é o Vini Júnior, com certeza, e o Rodrigo ele entra ali para fazer alguma coisa, precisa sair, precisa trocar. E é isso, agora na seleção ele tinha uma confiança de vou ser escalado, provavelmente, vou ser convocado, de vou conseguir jogar, e com o tempo tá se demonstrando que com o Ancelotti colocando mais peças, ele vai tomando ali uma ameaça da própria posição. Isso é algo muito complicado. Além do mais, o Rafinha é outra peça do Barcelona que se sobressai sobre ele. Então, o Rafinha é uma ameaça ao próprio companheiro, assim, companheiro de seleção, que torna tudo mais complicado. E também porque, na minha concepção, você levar 8 atacantes e 5 meias, para mim, não existe. Eu ia até falar sobre isso, que tinha que ter mais meias ali, né? Mas é que o esquema do Ancelotti, se for 4-2-4, realmente não faz sentido, né? Sim, o problema eu acho que você faz umas 2 esquema. substituições no ataque, você não muda o ataque inteiro de uma hora para outra. Você muda uma peça ou outra, mas você não muda o ataque inteiro. Mas eu acho que isso é questão de treino, porque, por exemplo, de atacantes, ele chamou o Matheus Cunha e chamou também o João Pedro, certo? Os dois fazem ali um meio armador bem. O Matheus Cunha jogou muito tempo nessa posição, o João Pedro menos. Mas os dois conseguem fazer bem a posição. O próprio Rodrigo, o Rafinha. Eu acho que
eu acho que essa questão de número de convocações, a gente não deve se importar muito com isso. Eu acho que tem que ver mais ali no campo e bola o que acontece. E sobre o Rodrigo, eu acho que a chance dele de ser titular na seleção é entrando ali pelo meio de campo, ali fazendo falso 9, ou na ponta direita tentando disputar a posição com o Estevão. Porque na esquerda não vai dar, e a gente ainda esqueceu de falar do Martinelli, né? Que tá lesionado e vai voltar, e o Ancelotti gosta do jogador. Então é mais um para concorrer com a posição. Eu acho que esse ponto que o tem que Enzo falar levantou... do Hugo também, né? Esse ponto que o Enzo só levantou aí rapidão, de que, né, são poucos meias, assim. Eu acho que se o Ancelotti tivesse colocado o Rodrigo como meio-campista, o próprio Matheus Cunha como um meio-campista, pra gente estaria tranquilo e também ele não, né, não teria essa falta, a gente não sentiria essa falta de meio-campistas. Porque são atletas muito versáteis, né? Mas, realmente, eu acho que essa convocação de somente 5 meio-campistas deixa claro que o Ancelotti vai ter 2 meio-campistas de confiança, né? Que provavelmente hoje é o Casemiro e o Bruno Guimarães. E ele vai querer ter 2 meio-campistas reservas e um único armador, que provavelmente vai ser o Paquetá, né? Então, ele vai priorizar a convocação de defensores e de atacantes, né? Daí vai ter um grande leque. Como o Rafa comentou, tem o Martinelli que tá fora por lesão. Pode ser mais um jogador, né, que vai estar na disputa para uma posição na Copa do Mundo. E algum jogador grande provavelmente vai ficar fora, né? Porque não vai ter espaço para todo mundo. A gente tem Martinelli, Vini, o próprio Rafinha, Rodrigo, Estevão, né? Para a posição de ataque, Vitor Roque, João Pedro, Matheus Cunha, né? O próprio Luiz Henrique também, né? Também. Pelo lado direito. Então, não vai ter espaço para todo mundo. O Ancelotti vai ter que quebrar a cabeça. E tomara que todo mundo esteja, né, saudável, todo mundo não esteja lesionado nem nada, para que o Ancelotti realmente escolha os melhores, né? E eu acho que a seleção que o Ancelotti pegou na mão vive um momento muito turbulento ali de mudanças e até tá perto, né, da Copa do Mundo, tem poucas convocações. Agora eu acho que devia ser a última que devia haver testes, mas mesmo assim, sendo a última que devia haver testes, tem muitas posições que não estão definidas, como vocês haviam citado, inclusive a posição de goleiro, né, cara? Assim, titular a gente já sabe que é o Alisson se ele tiver com condições de jogo. Mas agora, as outras 2 vagas estão muito em aberto, na minha opinião. Ele convoca novamente o Hugo. Eu queria saber de você, que é um baita goleiro, Enzo Cato, o que você tem a dizer aí sobre os 3 a ocuparem essa posição? O Hugo tem que estar na Copa? Olha, eu sou um fã do Alisson já há muito tempo, então para mim ele tem que ser o realmente titular. Ele é aquele goleiro que você não bota tanta fé, chega numa hora ali do vamos ver, chega uma hora que cansa. Realmente você fala, tá bom, o Alisson já demonstrou o que tinha que demonstrar, pode tirar e botar um outro no lugar. O sucessor dele era, a princípio, o Ederson. Só que o Ederson, você não bota tanta fé nele. Vamos pensar, por exemplo, tanto o Bento, o Ederson e o Hugo. Dos 3, o Bento tá desaparecido, ninguém mais escuta falar dele. Começa por aí. Não tem, nossa, o Bento tá jogando, não sei o que. Não tá. O Ederson desapareceu pro Fenerbahçe. Outra coisa. O goleiro que você mais escuta é o Hugo. Não tem... Ele tem aquela brincadeira que ele é o goleiro do Hexa e ele tem que ser o goleiro da seleção. No Alisson, assim, ameaçado, ameaçar o Alisson com o Hugo, de certa forma, é muito bom. Porque bota o Alisson num patamar de risco, de não estar mais confortável, porque o Ederson era só o reserva. Agora pode ficar nessa de quem vai ser. Vai ser o Alisson ou vai ser o Hugo? Então isso é muito importante. E se o Alisson não estiver bem, o Hugo tem que ser o titular. Não tem nem discussão. Eu acho meio difícil a gente pensar nos goleiros. Porque ao mesmo tempo que eu concordo com você, com o que o Enzo disse e com o que o Maurício disse sobre as 2 vagas estarem bem abertas, eu não sei até onde a vaga do Bento está aberta, porque são 4 convocações seguidas, né? Então, me parece que não é bem um teste, por mais que o Ederson também estivesse voltando de lesão em algumas dessas convocações. Eu, particularmente, tiraria os 2, sinceramente, tanto que depois do nosso quadro, que eu não vou dar spoiler, eu tirei os 2, porque eu acho que assim, o Ederson já deu o que tinha que dar, ele infelizmente ou felizmente, sei lá,
não conseguiu tirar essa vaga do Alisson, né? E eu acho que o Alisson faz por merecer a titularidade tão segura que ele tem. O Alisson é um ótimo goleiro. O Brasil não tem um sério problema com goleiro, eu acho longe disso. Tem posições ali com muito mais problema. E o Ederson, assim, a partir do momento que sai do Manchester City e vai para o Fenerbahçe, que é um clube que é bem mais desconhecido assim das grandes mídias, né? Eu acho que ele perde um pouco do glamour que ele tinha para ser esse substituto direto do Alisson. O Bento é difícil dizer, né? Porque também está em um lugar que não é um lugar de grande mídia. Eu acho até pior do que a Turquia, onde o Ederson tá. E não vem atuando tão bem, né? Teve aquele caso há um tempo atrás do Papai Cris, né? Que deu alguns problemas. Mas me parece que o Tafarel confia muito no Bento. E já foi falado isso pelo próprio Ancelotti, que o Tafarel tem uma voz muito ativa na convocação dos goleiros. E eu acho que pelo Bento ter 4 convocações seguidas, ele vai ser esse segundo nome. E acho que a terceira vaga vai ficar em disputa entre Ederson e Hugo Souza. Eu convocaria o Hugo Souza. Eu sinto que também seja talvez o último ciclo, né, do Ederson. Né? O Ederson se transferiu na Turquia, um futebol, né, mais escondido, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, né, tem o Bento, né, que era uma grande promessa do futebol brasileiro, talvez possa ainda ser, só que foi se esconder na Arábia Saudita. E para mim fica claro, né, de que essa convocação do Bento tem muito dedo do Tafarel, né, porque o Tafarel, ele, né, é muito importante para Nossa, cara, dando risada. Ele é muito importante para a convocação, né, dos goleiros. E o Tafarel confia muito no Bento. Você pode perceber pelas últimas convocações, o Bento sempre tem aparecido. Quando né, o Ederson estava lesionado, o Bento se tornou o segundo goleiro. Então eu sinto que, por mais que, né, na minha opinião, o Bento provavelmente não mereça essa convocação, porque nem vem atuando tanto na Arábia Saudita, não, eu tenho a confiança, né, que é um fator determinante. Então, para mim, o Bento está muito garantido, né, provavelmente ele vai ser um dos 3 goleiros. E tem essa vaga do Hugo, né, devido à lesão, né, do Alisson, o Hugo tem aparecido bem, né, tem sido convocado, só que para mim também já não é mais o auge, né. O Hugo já fez atuações melhores, mas entre ele e o Bento, eu preferia levar o Hugo, sendo bem sincero. Porque para mim o Hugo é um goleiro diferente, é um goleiro catador de pênalti, e no momento ali de uma disputa, né, no mata-mata, tudo, talvez seria melhor, né, ter um goleiro com essas características. Mas realmente, vamos ver, né, o que o Ancelotti vai escolher. São 3 goleiros, né, tem ainda mais 2 convocações. Mas para mim é incontestável, né? O Alisson é o goleiro titular e tem essas 2 vagas que provavelmente estão em aberto, mas talvez não estejam. E eu até acredito que, concordando com o que o Rafa falou ali, inclusive, né, do terceiro, né, do terceiro goleiro sem definição, porque o Bento tá meio confirmado aí nessa seleção, e eu não entendo por quê, na verdade. Tem alguns jogadores que... Volta. Tem que a gente, por exemplo, se a gente voltar, eu tava comentando dessa questão do Brasil e da Argentina, o Bento era o goleiro do Brasil e Argentina. Mas injustamente, eu acho, assim, não, porque... Tudo bem, mas essa questão, era o goleiro que foi posto para jogar contra a Argentina. Então, é uma confiança, tipo, eu não entendo essa confiança. De onde veio essa confiança? Eu também não, mas então, é isso que torna, tipo, era para ser o goleiro de no confiança. Brasil para merecer isso? Nada, mano. Pra mim, não fez nada. Assim como, tipo assim, tá, beleza. O Danilo ali é um cara que tem uma vasta carreira na Europa, perfeitamente. Mas pra mim não justifica ele ser convocado apenas por confiança, pô. Desculpa, não tem... É uma justificativa meio rasa pra mim, assim como a do Bento, sabe? É a confiança que eu não sei de onde veio, na real. Não tem problema. Mas temos alguns jogadores desse sentido aí na seleção, nessa convocação do Ancelotti. Quebraram confiança. Então, e temos vários nomes que ocupam esse espaço, né? Mas queria falar também aqui sobre algumas ausências que tiveram nessa convocação, e eu queria começar a perguntar um nome que faltou nessa convocação para cada um de vocês. Vamos fazer em ordem alfabética, começando pelo Cato, depois pelo Pedro, depois pelo Rafa. Você, Enzo. O nome que faltou? Calma.
Pode falar, vai. Pode falar. Eu coloco aqui. O menino. Que menino. Menino Ney. Faltou o Neymar. Maluco, pô. Acabou de Por que voltar de faltou o lesão. Neymar? Porque faltou o Neymar, simples. Não, é tipo assim. Simples, pra vamos ele é lá. simples. Me fala um Acabou de jogador voltar que... de lesão. Não, mas vamos lá. Bota ele, ué. Mas Bota o cara pra por que jogar. você Mas chamaria o ele? Pedro, Porque eu chamaria ele? Porque ele é o melhor jogador que a gente tem. Pô, O eu melhor entendo. jogador que certeza o Brasil tem em atualidade é o Neymar. Não tá bem? Não tá bem. Não tava lesionado? você acha o Tava Neymar lesionado. melhor que o Vini Júnior hoje em dia? Com a habilidade técnica? Acho. É complexo falar disso. Eu entendi o Bota ponto. o Neymar e o Vini Júnior pra bater um pênalti. Eu botaria o Neymar. Tá, mas aí é um pênalti, Tá pô. bom, Um tá pênalti bom. você Né? tá parado. Eu tô falando um jogo de 90 minutos correndo, voltando pra trás. Eu boto o Neymar. Não na posição, não na mesma Cara, posição. Mas em posições diferentes, eu tenho Não, mais tudo fé no bem. Neymar que no Vini Júnior. Tá Gente, bom, depois dessa loucura cometida pelo nosso comentarista Enzo Cato, eu quero saber do Pedro. Qual o jogador que faltou aí nessa seleção? Mano, então, na minha opinião, o jogador que tá jogando muito no futebol brasileiro e poderia aparecer muito bem na seleção é o Matheus Pereira, né? Tem feito atuações muito boas no Cruzeiro. É um dos principais atletas, né, do Cruzeiro que tá disputando, né, a liderança do Campeonato Brasileiro. E ele poderia muito bem aparecer, né, numa vaga de um meio armador. O Ancelotti fala tanto em testar atletas. Ele é um atleta que não foi testado e, na minha opinião, merecia, né, ter tido essa chance. E provavelmente nessa convocação poderia aparecer, né? Porque o Paquetá ele já conhece. Ele já sabe como o Paquetá joga, ele já entende, né, quais são as características do Paquetá. E talvez, né, ter um outro jogador que possa substituir o Paquetá seria interessante. Então eu convocaria o Matheus Pereira. Você, Rafa. Cara, o meu nome, ele pode ser discutido e tem um argumento muito bom pra ele não ser convocado. Ele não joga. Mas pra mim é o Endrick. Pra mim o Endrick é um cara que é essencial estar no ciclo de Copa. Por mais que não jogue, o Endrick é muito bom. Ele é muito bom e é muito novo. Ele joga muito bem. Pô, o que ele fez no Palmeiras naquele ano contra o Botafogo é um bagulho assim gigantesco. Eu acho que a torcida do Palmeiras, né, ainda mais vocês dois, devem reconhecer muito mais isso, né? Mas pra mim o Endrick é muito bom. E ele talvez fosse a peça que faltava ali naquele ataque. Por tudo bem, no Real Madrid ele não é testado, tem toda a questão ali com o Xabi Alonso, né, o Mbappé, o Gonzalo Garcia, que assim, não entra na minha cabeça que o Gonzalo Garcia jogue melhor que o Endrick, mas tudo bem. Para mim falta o Endrick nessa seleção, talvez ele seja aquele nome. E eu acho que o Vitor Roque pode abocanhar essa vaga do Endrick. Essa convocação pode servir para isso. Mas para mim falta muito o Endrick ali. Talvez fosse o jogador que faltou. E eu acho que esse possível empréstimo que ele vai ter agora pode talvez salvar a convocação dele. Uhum. Eu compreendo, entendi o argumento, mas se a gente for levar em conta que seleção é momento, né? É meio complicado Ele isso. não joga. Esse é o argumento perfeito. Joga. Ele não joga, mas o Danilo também não. E o Danilo tá lá, entendeu? Um abraço aí, Danilo. Espero Ele que não você jogou esteja... um pouquinho mais que ele, né? mas, pô, Então, não Tem uns me 4 entra, joguinhos a Assim, a mais maior ali. Tem uns joguinhos a mais ali. não O sei, que o direct velho. do Danilo deve ter respostas de Maurício Júnior é brincadeira. Jamais. É Mas só é que xingamento, né? Não, mas não me entra na cabeça ele tá ali. Mas enfim, uma ausência para eu comentar aqui, que eu acredito que acho que uma das principais é o Antony, cara. O Antony tinha que estar nessa convocação na minha cabeça. Ainda mais por ser uma última convocação de testes, né? O Antony vem jogando muito bem desde que foi lá atrás emprestado, né, para o Betis e agora está se consolidando no time. Jogador que pode ser um diferencial. Eu acho que ele tem características parecidas com o Martinelli, inclusive está fora, né, por lesão. Mas podia ser uma alternativa boa para esse ataque, na minha visão. Não sei da de vocês. Fazia um tempo que eu não via um 10 no SofaScore. E acho que o jogo foi o Mallorca. Mallorca.
Foi o maior que ele teve uma nota 10. Isso é bizarro. Então é isso. Jogou O Betis, muita bola ele nesse renasceu e está dando frutos e está vivendo. A gente só tem que analisar se o nível de competitividade hoje do Betis é o que pode, né, levar o Antony para uma seleção, né? Que as atuações estão sendo espetaculares. A nota dele por exibição é digno de uma convocação. Só que talvez, se for comparar com o nível, né, de enfrentamento que os competidores dele da posição têm, né, não sei. Mas também, né, pode ser isso claramente, não dá para entender, né? Porque se for levar isso em consideração, não era para estar convocando, né, o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique tá aparecendo, né, nas convocações. Então, não Sim. sei. Eu tô muito com o mal, né? Se eu fosse o Ancelotti, eu convocaria o Antony. Aqui, ó, existem outros Eu jogadores que testaria também ele no jogam na lugar do liga. Luiz Henrique. O Luiz Henrique tá desaparecido no Zenit? Só que o Luiz Henrique sempre joga muito bem na seleção, né? Não, tudo bem. Todas as convocações dele. Exatamente. Talvez um teste com o Antony poderia mostrar isso também. Porque o ataque já tá muito consolidado. Eu não vi um... Tirando o Vitor Roque ali, que não é um teste, por assim dizer, não tem muito teste no ataque. É o que ele já tem de confiança ali. Acho que a única posição que falta ali é o atacante, né? Um atacante de fato, um 9. Mas de resto, de pontas, o Brasil é muito bem servido de pontas, né? Sim, mas também alguns vão ficar de fora. Também não é a cara do Ancelotti esse 9 pivôzão, né? Não é a cara do esquema dele. Mas é importante ter, né, gente? É Copa do Mundo, um jogo mais truncado. Eu acho que me agrada muito. Me agrada muito um 9. O gol do... É que o Brasil também... Quem foram os últimos centroavantes do Brasil que fala, caralho, bati no peito é esse cara? É difícil, né, na posição. O Fred em 2013. Não, eu tô falando, vamos lá, de, sei lá... É difícil. 18 pra cá. Difícil, porque... O Richarlison era o centroavante titular na última Copa, onde era... Desculpa, não, começa o erro quando você fala, o Richarlison era o centroavante. Mas ele era bom, gente. Tudo bem, então começa o erro quando era. O cara desapareceu já faz uns tempinhos. Não, então, em 2022 ele era o titular da seleção. Sim. Ele é indiscutível. Mas eu acho que um cara que poderia ter sido destaque ainda é novo, pô. Mas o Pedro poderia fazer muito bem esse 9, né? É que o Pedro, coitado, né? Sofre do problema ali, né? O jogador de vidro, né? Tadinho. E um azar. É a falta de leite, né? Não tem jeito. É a falta de. Claramente. É falta de leite. Precisa fortalecer os ossos, tomar um ômega 3. Mano, é só tomar uma boa deitada que acabou, entendeu? Uma boa leitada, uma dose de leite ali. Que absurdo. E eu queria falar também dos destaques ali também que tivemos ascensão nos últimos tempos, né? De alguns jogadores do Vasco, né? Assim, pode ser meio meme a gente falar, pô, faltou convocar o cara do Vasco, mas, pô, não caberia o Felipe Coutinho, o Ryan nessa seleção, Rafa? Acho que o Felipe Coutinho, infelizmente, já... Assim, se a gente for pensar no que vem jogando, talvez, mas eu não sei se... Primeiro, vai jogar onde? Porque não tem nem essa posição na seleção, pelo menos no esquema que o Ancelotti vem jogando. Aí vem o segundo ponto. É melhor que o Paquetá? Para mim, não. Pelo menos hoje em dia, não. Por mais que o Paquetá esteja num West Ham que derruba todo mundo, né? E talvez caia esse ano, mas não falaremos disso. Eu prefiro o Paquetá do que o Coutinho. Agora falando do Ryan, é aquilo. Poderia? Poderia. Eu acho que se testou o Caio Jorge, poderia ter testado o Ryan também. Mas agora, se a gente for pensar quem merece mais essa vaga, o Vitor Roque ou o Ryan? O Vitor Roque merece mais essa vaga. Quem merece mais, o Pedro ou o Ryan? O Pedro merece mais essa vaga. Acho que o Ryan ainda tem tempo. Quem sabe, assim, no próximo ciclo de Copa, aí tudo bem. Não, eu sinto que o leque do Ancelotti de testes é muito amplo. Então ele teve que selecionar quem ele iria realmente testar, né? Então, como o Rafa comentou, nessa convocação para a posição de ataque, ele resolveu vai testar o Vitor Roque. Ele já testou o Caio Jorge. Eu acho que não vai ter tempo, né, infelizmente, para ele testar o Ryan. Talvez, né, para um próximo ciclo, é um jogador jovem ainda, né? Tem tudo para brilhar na seleção brasileira. Mas eu acho que realmente é cedo. Né? Ele começou a ser um destaque do Vasco agora. Né? Talvez para chegar à seleção brasileira é um passo um pouco maior que a perna dele hoje, né? Vamos dizer assim. E o Felipe Coutinho também, né?
infelizmente eu sinto que é fim de ciclo, né? Por mais que ele esteja jogando muito bem no Vasco, recuperou um bom futebol, só que nas posições que ele disputa, talvez os jogadores que já estão sendo convocados são melhores. Para a posição de 10, o Paquetá é melhor. Se for convocar alguém na posição de 10, na minha opinião, tinha que ser o Matheus Pereira, né? Entre o Matheus Pereira e Coutinho, deveria ser convocado o Matheus Pereira. E para jogar como um ponto esquerdo ali, o leque é muito grande, né? Temos Vinícius Júnior, Rodrigo, o próprio Martinelli. Então, eu sinto que, devido a grande, né, opções de jogadores, ficou mais difícil essa convocação para o Coutinho. O ataque já está muito bem servido, então já se considera, por exemplo, o Coutinho igual o que o Pedro acabou de comentar, mas uma pessoa que foi queimada na seleção, que poderia voltar, como assim, mas não como técnico, mas assistente, poderia ser o Diniz também, foi queimado na seleção muito cedo. Mano, o que você tá falando, mano? O que você tá falando? Tá fazendo um bom trabalho com o Vasco, foi queimado na seleção, mas só como assistente ali. E também, dito isso, o Coutinho, ele merecia, é um fim de ciclo realmente, acho que ele não volta mais, então tem esse quesito de, não vou falar que a idade já bateu, mas ele poderia ser convocado ali para jogar os últimos 2 jogos pela seleção, porque eu não sei o que vai virar ano que vem, e finalizar desse jeito, porque tá demonstrando um bom futebol, tá no Vasco, ele é o, não vou falar a cabeça, né, mas ele quem tá comandando basicamente as coisas ali, tá dando ritmo, e tá jogando no futebol brasileiro o que ele jogou no futebol europeu, que é essa coisa de, parece que ele tá jogando com criança. Sempre muito, não vou falar que ele desponta muito, nem ele tá abaixo, mas ele sempre tá muito nivelado ali. Então ele tá muito bem nesse quesito. Assim, não tem atuações, as atuações dele geralmente são muito boas, assim, mas não são de gala, e nunca quase fica abaixo. Então isso é bastante importante. Eu levaria assim o Coutinho até para fazer isso que o Enzo falou. Cara, pode ser que ele nunca mais tenha chance de ser convocado, sabe? Para dar um. Ele nunca jogou mal pela seleção, né? Na minha concepção, assim. Sempre atuou bem. E agora fica aí para o imaginário do público, né? Uma comissão técnica formada por Ancelotti e Fernando Diniz, como sugeriu o nosso querido comentarista Enzo. Mas alguma questão mais para pontuar sobre a convocação, rapaziada? Não, acho que a gente passou bem por cima de tudo, né? Falamos bastante sobre os jogadores. Só trazendo um último ponto, né? O Coutinho já não estava sendo convocado no ciclo passado, né? Porque ele estava meio sumido, né? Numerados árabes ali. Então, realmente, eu acho que nunca mais veremos Felipe Coutinho na seleção brasileira, a não ser, né, que, sei lá, o Fernando Diniz volte a ser, né, o técnico da seleção brasileira, como o Enzo Cato pontuou, e queira convocar, né, o atual atleta do Vasco. É isso, então. Vamos agora para um segundo bloco para fazer um joguinho bem legal com vocês, beleza? Vamos começar agora o quadro Pitaco Convoca, né? A gente viu que o nosso querido Mr. Carlo Ancelotti está meio louquinho das ideias, então vamos colocar outros loucos das ideias para falar um pouquinho e fazer as próprias convocações. E a gente vai começar com o maior louco das ideias que está entre nós, que é o nosso querido Enzo Cato. Eu vou jogar a sua convocação aqui e você pode passar e pontuar, né, o que você quiser. Tá aí na tela. Bom, para minha convocação, os goleiros seria o Ederson, né, para variar, o Hugo, porque isso eu estou considerando que o Alisson não está, já que o Alisson está machucado e volta só no final do mês. Então seria Ederson, Hugo Souza e o Léo Jardim, do Vasco, que merece muito, o cara tá jogando muito bem, e não tem muito o que falar sobre, assim, ele só tá sendo o ponto seguro do Vasco. Laterais: Wesley, Paulo Henrique, Reinaldo, Luciano Juba. Os zagueiros: Gabriel Magalhães, Éder Militão, Murilo do Nottingham e o Léo Ortiz. Os meias seriam Neymar, Bruno Guimarães, Casemiro, Andreas Pereira, Matheus Pereira, Marcos Antônio e Felipe Coutinho. Os atacantes seriam Antony, Estevão, Igor Paixão, João Pedro, Marcos Leonardo, Rodrigo, Caio Jorge e Vinícius Júnior. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho várias. Eu tenho várias dúvidas. Reinaldo e Marcos Antônio. Vamos lá, argumente a presença dos dois. Ó, eu tava pesquisando a Série A. Tem um jogador. A Itália tá num nível bem semelhante com o Brasil, por assim dizer.
Nessa questão de faz tempo que não ganha nada, já tá meio ruim das pernas. Eu vou trazer um jogador da Série A, tá jogando pelo Bolonha, e tem o lateral, tem 11 gols e 5 assistências, e tá ajudando o Bolonha, tá em cima da tabela. Você acha que ele não deveria estar na seleção da Itália? Isso que você tá falando para justificar o Reinaldo, certo? É. Cara, E eu não sei quantos quem é o anos tem lateral. Você acha que jogador? esse lateral do Bolonha não deveria estar na seleção da Itália? Quem é o lateral do Bolonha? Eu tô te perguntando, ele deveria estar ou não? Não sei. Eu não... Tirando que a Itália tem o Di Marco. E vamos lá, eu peguei os números do Di Marco também, e eu vou falar aqui. Os números do Di Marco, Não. ele tem... Ele tá preparado. Pode falar. Cadê o número do Di Marco? Ele tem Esqueceu 2 o número. assistências. Não, ele tem 2 assistências. Isso tudo na Série A. Certo. Ele tem 2 gols e 3 assistências. Isso é o Di Marco. Perfeito. E o lateral tá com 11 gols e 5 assistências. Você acha que ele não deveria estar? Ah, cara, pô, é que assim, estatística é foda. Reserva? Tá bom. Tudo bem. Ele Pra tá tá no ajudando banco, o time tá bom. a estar no topo da tabela. Pra estar no banco, tá bom. Pra estar no banco, tá bom? Tá bom, eu acabei de mentir. Esse jogador do Bolonha não existe, é os números do Reinaldo. Estamos diante de um gênio que é o Enzo. Olhe os números. Os números dizem por si só. O Mirassol está fazendo algo absurdo e o Reinaldo é simplesmente um dos caras do Mirassol. Agora você vai falar pra mim Mirassol vai pra Libertadores direto. O Reinaldo, Você vai um dos falar pra mim que artilheiros o cara do time. que joga na Champions merece menos que o Reinaldo, que joga no Brasileirão no Mirassol. É pra testar? É pra testar. Tá bom, não, eu gostei da reviravolta aí, gostei. Mas e agora, o Marcos Antônio ali, qual que é o rolê do Marcos Antônio? O Marcos Antônio. Quem é o jogador o Marcos meia do Antônio, Bolonha? simplesmente ele tá sendo um dos melhores jogadores de São Paulo. Pô, Estava na pré-lista, ele estava na pré-lista. Tudo bem, o São Paulo tá ruim das pernas, o São Paulo tá horrível das pernas. Porque o time é horrível. Mas existem alguns jogadores que são bons. O Marcos Antônio é um deles. Ele merece ali, desde não como São Paulino, mas desde a pré-lista ele já estava. E assim, como um volante ali, não vou falar que ele é novo e coisa do tipo, ele tá voltando de lesão, ele é novo, ele tá voltando de lesão e São Paulo, então merecia só uma chance para, como eu falei, Senegal e Tunísia, não são jogos que vão ser muito importantes, só pode botar o moleque para testar ali. Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Eu também tenho outra. Vixe, Maria, deixa eu voltar. Como você escalaria essa seleção para o jogo contra a Tunísia? Contra a Tunísia? Vai, os 11 titulares. Contra a Tunísia. Hugo. Os 11 titulares. E dá o esquema, não. Dá o esquema antes. Eu vou de 4-3-3. Clássico. Basiquinho. Não sou uma pessoa tática, exatamente, para poder botar perfeitinho, então vou de 4-3-3 para ficar mais fácil. Eu iria de Hugo, tranquilo. Eu iria de Wesley, Luciano, Juba. Eu iria de Militão e testar o Murilo. Então, eu não sei se eu fico muito entre o Murilo e o Magalhães, mas eu colocaria, acho que o Murilo e depois o Magalhães para fechar o jogo. Eu colocaria de volante para testar o Casemiro e depois o Marcos Antônio. Substituição, bota o Marcos Antônio, eu não coloco. Eu botaria o... Eu só não entendi o volante para testar o Casemiro. Então, vai testar mais o Casemiro. Consolidado, pô, que isso. Contra a Tunísia, eu botaria o Felipe Coutinho e também colocaria o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é um dos melhores meio atacantes que auxilia muito o time. Então, Coutinho e o Felipe Coutinho é um armador. Não, Coutinho de 8. Coutinho de 8. Basicamente. Segundo volante. Tá certo.
Vai, segue. Só o volante tá bom, né? Então tá certo aí, nossa E querida. o ataque bota Vini Júnior, O bota ataque nem Estevão, precisa, nem se vira. precisa do ataque. Não, o ataque já tá várzea. Bota o Anthony também. Maravilha, então vamos agora para o nosso querido Mister. Assim, antes de eu pontuar uma coisa aqui, nosso querido João Pedro, que fez as artes, simplesmente revelou o apelido do nosso querido Pedro, que tá ali, os convocados do Bibi. A gente não vai explicar o porquê, porque é muito constrangedor, porém, a gente quer saber quais são os convocados do Bibi. Bom, minha lista de convocados. Os meus goleiros são Ederson, Hugo Souza e o PR. Meus laterais seriam Wesley, Paulo Henrique, Guilherme Arana e o Caio Henrique. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Marquinhos e eu levaria o Léo Pereira. Meus meias seriam Andrés Pereira, Bruno Guimarães, Casemiro, Andrei Santos, Matheus Pereira, Lucas Paquetá e o André. Atacantes, Anthony, Estevão, Igor Paixão, João Pedro, Matheus Cunha, Rodrigo, Vitor Roque e Vinícius Júnior. Como gosta de volante, meu amigo Pedro, hein? Nossa senhora, lá tem Bruno, Casimiro, Andrei Santos, o André, que... Vamos aí, vamos começar então pelos meias. Por que tanto convocação de tantos meio-campistas? Eu convocaria todos esses, porque eu acredito que o Ancelotti, no momento de Copa, precisa ter duplas, né, de volantes. Então, para mim, para a primeira posição, dos 5, Casemiro e André. Muitos, né, me questionaram por que o André. O André, por mais que esteja jogando num time que é o último colocado da Premier League, sempre tem uma constância e atuações muito boas, né? E até mesmo está sendo sondado para voltar para o futebol brasileiro. E eu acredito ele como um reserva. Um camisa 5, que tem essa pegada de marcação, para mim seria um bom cara para a seleção brasileira. Para a posição de 8, eu levaria o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, que é o atual titular, e o Andrés Pereira. O Andrés pode fazer a 10 também. E levaria para testar o Matheus Pereira e o Paquetá, que já é um jogador consolidado. Perfeitamente. Então aí, nosso professor Pedro, ainda bem que o nosso querido Ancelotti é o treinador da seleção brasileira e não Pedro Henrique de Oliveira, viu? Porque realmente temos ali uma grande seleção montada pelo Pedro, né? Mas vamos passar agora do Pedro para o nosso querido Rafa, né? Acionar o Rafa aqui, ó. Os convocados do Rafa, e eu quero ali também alguns argumentos. Vai lá. Então vamos lá. Hugo Souza, meu titular, vai ser titular. Lucas Perry, do Leeds, vem atuando muito bem aí, eu vou dar uma chance. E o Del Jardim, do Vasco, né, dar essa chance pro jogador também. Nas laterais, Wesley, Paulo Henrique, Carlos Augusto, renegado por muitos, mas aqui ele está dentro. E Caio Henrique, gosto muito também. Na zaga, só 4 zagueiros: Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Para mim, essa zaga era a que tinha que ser para a Copa, diretamente. Na meia, Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Andréas Pereira, Lucas Paquetá e traria o Matheus Cunha para ser meia. E por fim, os meus vários atacantes, pensando no 4-2-4, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, de volta, João Pedro, Anthony, Igor Paixão, para dar essa chance pro garoto, Estevão, tem que estar, Vitor Roque e o Luiz Henrique. O único questionamento que eu tenho aí para você é Carlos Augusto. Pensando que de laterais a gente não vem bem. Para mim, certo. o Carlos Augusto atua bem. Ele obviamente faz mais uma função de ala ali, né, de meia esquerda ali na ala, do que um lateral esquerdo completamente. Mas eu acho que o Ancelotti poderia, em um possível esquema, fazer isso. Eu sei que ele atuou mal, mas eu continuaria dando a chance para ele, porque eu acho que não tem tantos jogadores assim para essa posição. Por mais que no Brasil a gente tenha o Luciano Juba, que talvez merecesse, mas eu prefiro o Carlos Augusto. Ontem, quando a gente já fez as listas, eu peguei os diferentes de cada um. Então eu peguei Reinaldo, Carlos Augusto, Arana e Alexandro. O
Reinaldo tem médias melhores do que todos esses. Ele tem médias melhores do que o Carlos Augusto, o Arana e o Alexandre. Tanto por minutos, tanto por tanto a questão de jogos, gol, assistência. Ele tem boas médias com desarme, desarme, corte, chute. Então, só queria trazer esses pontos aqui. Perfeitamente. A gente pode ver que as nossas divergências de forma geral são nas laterais, né? Para ver como que é uma área que o Brasil ainda não tem ninguém definitivo. O Murilo, eu queria trazer também que já apareceu aqui mais de uma vez, então moleque muito bom. Nunca vou esquecer o jogo Nottingham contra Liverpool. Ele deixou o Salah assim no bolso. Jantou o Salah. Então é um moleque muito importante. E o que o Igor Paixão tá fazendo com o Feyenoord é absurdo. Não tá mais no Feyenoord faz tempo. Tá lá no Marcelo. No Marcelo. Nosso querido. Nossa, então chapei. Caguei. Não, mas o Igor Paixão merecia um teste, né? O Igor Paixão. E vamos ver agora também na escalação que ele tá também, né? Então vamos lá. Agora o cara que mais entende de futebol no que tá tudo bem tá aqui para falar, para dar uma aula para vocês. Ó, seguinte, os convocados do Mamão seriam Ederson, Hugo Souza e Léo Jardim. Pouco preocupante porque são os mesmos que o do Enzo. Eu fiquei meio assim, né? Mas vamos lá. Laterais, Wesley e Paulo Henrique, para mim, são os laterais da Copa. Não tem muito o que dizer. Só é uma posição que há um tempo atrás estava meio carente ali e conseguimos achar boas peças. Laterais esquerdos, considerando a lesão do Douglas Santos, né? Eu manteria o Alexandro e também levaria o Luciano Juba, assim como foi feito. Zagueiros, não tem segredo. Magalhães, Militão, Marquinhos e como um quarto homem ali, o Léo Ortiz, que vem jogando muito bem. Meias, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Casimiro, Jean Lucas, Matheus Pereira, Paquetá e Felipe Coutinho. Depois vocês me xinguem aí à vontade. Os caras falaram que eu levei muito meio campista, olha o mal, hein? Não, você levou muito volante, eu levei alguns que armam ali, entendeu? Outras opções. Atacantes, Antony, Estevão, Igor Paixão, João Pedro, Luiz Henrique, Rodrigo, Vitor Roque e Vinícius Júnior. Alguma objeção aí, gente? O Jean Lucas foi a passeio? Então, assim como teremos alguns jogadores a passeio aí também, acredito, nessa convocação, né? Mas fazer o quê? São escolhas, né? Acho que ele... Gente, o Lucas não tem espaço. Não tem, mas eu levaria por, sei lá, né, cara? Pela resenha, né? Não, testar o que não que não tem que ser testado. Não é pela resenha, ele é bom... Ele é bom de grupo, né? Bom de vestiário. Não, ele é bom jogador, cara. É sempre bom levar um cara pra tocar pandeiro no vestiário. Que isso? Mas não vamos citar o nome dele, tá? Não vamos. Por exemplo, uma coisa que na convocação de vocês dois me deixa um pouquinho meio... Já não deu? O Marquinhos, o tempo dele já não foi? Que isso, cara? Gente, é o capitão da seleção brasileira. Capitão da Champions ano passado. Esse cara é chato. Não, muito bom o jogador. Sei lá. Talvez como titular não, mas reserva tem que estar. Tudo bem. Isso, bom zagueiro. E assim, obviamente, o quarto homem de zaga vai ser um problema para o Ancelotti quando voltarem de lesão, o Bremer e o Alex também. Eu acho que o Alex talvez fique com essa posição. Sim, mano. O Alex tava sondado no West Ham, né? Por mais que seja o West Ham, mas tá sendo sondado em clubes de Premier League, então ele tem tudo para ser o quarto zagueiro. É isso. Eu quis manter os 4 zagueiros, mas eu trago um nome aqui também. Será que não dá para entrar? Já que estamos já botando mais... Fala que é o Bruno Fux. Fala que é o Bruno Fux. É o André Ramalho. O Thiago Silva não entraria? Entraria. Já. Cara, se você convoca o Danilo... Fabrício Bruno... Não, acho que esse é o ponto. Se o Ancelotti tá convocando o Danilo, por que não convocar o Thiago Silva? Por exemplo, gente, exatamente o mesmo. Claro, idade um pouco mais avançada, mas é o mesmo contexto. E você tem muito mais confiança no Thiago Silva do que no
do que no Fabrício Bruno. Com o Danilo. Por exemplo, E no Danilo também. vamos pensar, É. os dois jogadores que, para mim, da época pós-Neymar, foram os mais importantes para a seleção, assim, tirando o Neymar ali, o cara que mais auxiliava também a seleção, é o Casemiro e o Thiago Silva. Sem sombra de dúvida. Concordo. Bom ponto que você trouxe, Enzo. Realmente, se você for ver por essa ótica de, nossa, o Danilo é um cara de confiança, desculpa, Danilo, não confio em você, cara. Confio no Thiago Silva, entendeu? Bem colocado aí pelo nosso querido Enzo. Então, a gente vai encerrando aqui esse nosso querido bate-papo aqui do Resenha FC. Vamos chegando ao fim do programa, depois dessas convocações lindas e maravilhosas. Vocês viram que aqui é o lugar, né, que vai ter muita bobagem também, né, além de informação. Mas agradeço aqui a presença dos nossos comentaristas, Enzo, Pedro, Rafa, muito obrigado por terem participado aqui, irmãos. Falou, rapaziada, muito obrigado por mais esse Resenha FC, trazer um pouquinho da atualidade da seleção, trazer a nossa análise do que a gente também poderia mudar. Fico feliz de falar um pouquinho da minha opinião, um pouquinho dos meus absurdos, que tem um pouquinho, bastante da minha genialidade no futebol. Então, muito obrigado aí e bora pro próximo. Valeu, rapaziada, mais uma Resenha FC. Muito da hora estar gravando aqui com vocês. Mais uma convocação, uma análise aí, falar uns absurdos. Muito da hora essa dinâmica também que a produção propôs pra gente, de fazer a nossa convocação. E bora pra próxima, né? É isso, gente. Mais um programa aí fechado. Sempre bom estar aqui com meus colegas e com o Enzo, né? E é isso aí. Bora lá e bora para mais. Ô, Enzo, manda um abraço aí pro seu maior ídolo da história do futebol aí, pra gente ver. O maior ídolo? King. Um beijo, King. Aí não dá. Do Grêmio ainda, meu Deus do céu. Rapaziada, é isso aí. Obrigado você que acompanhou até aqui. O que as pessoas podem fazer aí para nos acompanhar de maneiras distintas aí, Pedro? Então, só para a gente finalizando aqui, a gente pede muito, mas muito mesmo, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. Esse é um projeto nosso, está crescendo, a gente percebe a cada dia que nossos números estão, né, sendo melhores. E para tudo isso aqui acontecer, a gente depende de você que está aí do outro lado. Então, já deixe seu like, se inscreva no canal, porque o Pitaco acontece muito por conta de vocês, né? E também, né, a gente pede para vocês compartilharem, né, com seus amigos que curtem bastante futebol, que curtem essa lorota aqui, essa falação de merda que a gente muitas vezes faz. Então é isso. Valeu por mais um programa, viu? É isso. E, Rafa, como que o pessoal pode estar acompanhando? Qual é a nossa arroba aí do Instagram? Fala pra rapaziada. @pitaco_bem. Segue a gente lá no Insta. E futuramente nós vamos ter novidades aí, né? Os programas vão estar no Spotify também. A gente está preparando isso aí para ficar bem legal para vocês. A gente vai estar nessas 3 plataformas, né? O Instagram, o YouTube e o Spotify. E quem sabe futuramente, né, um TikTok assim. O Enzo tem bem carinho de TikTok. Vamos ver aí pro futuro o que acontece. Geração Enzo, né? Geração Enzo. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí. Obrigado você que acompanhou até aqui. Lembrando que esse episódio contou com a minha apresentação, Maurício Júnior, comentários de Enzo, Pedro e o Rafa. Não tivemos mesa técnica, obviamente, mas um abraço aí para todo mundo, personificado na figura de João Pedro Vito Passaroni, que fez essas artes maravilhosas para usarmos aqui hoje, né? Mas também para o resto dos nossos integrantes, Gabriel, Pedrinho, Daniel. Gratidão, meus irmãos. E tivemos apoio aí de José Benedito Guerreiro e Karina Farias. Realização Pitaco do Bem. Valeu. Valeu!